Meus amigos, o futebol escrevendo roteiros inesperados para variar. O campeão, quem quer que fosse, Corinthians ou Vasco, seria um campeão dentro de um ano caótico e cheio de problemas. O Corinthians, em especial, viveu nas páginas policiais, teve briga política, teve confusão interna, externa e teve título de Campeonato Paulista em cima do Palmeiras e título da Copa do Brasil em cima do Vasco na casa do adversário. Todos os 4 títulos de Copa do Brasil do Corinthians vieram com jogos como visitante. Lembrando que essa foi a última Copa do Brasil com jogos ida e volta na final. A partir de 2026, jogo único. E o Corinthians é campeão. O Vasco fica no caminho, mas mostra que há um norte ali, né? Com o Pedrinho terminando um 2025, acho que de maneira otimista, organizada, com perspectiva. Mas no final, o time que mais investiu e que tinha mais talento acabou levando a melhor. E o Dorival Júnior entende do riscado, viu? Copa do Brasil, o homem conhece. Quinta final, 4º título, e para ele muito importante, né? Depois de sair embaixo lá na seleção, com muita gente duvidando do seu potencial, a resposta foi dada com um gol de Memphis, que valeu muito dinheiro, mas acho que acabou se pagando. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like aí, o seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp. Corinthians é campeão da Copa do Brasil pela 4ª vez. E o Dorival Júnior, na 5ª final, também ganhando pela 4ª vez, né? Já ganhou pelo Santos, ganhou pelo Flamengo, ganhou pelo São Paulo e agora ganha pelo Corinthians. Muitos desses títulos emblemáticos, né? O título do Santos, um título muito emblemático, o título do Flamengo, um título também muito emblemático, né? Ele conseguindo fazer Gabigol e Pedro coexistirem ali, ganhou a Libertadores no mesmo ano, e aí ele ganha pela primeira vez com o São Paulo no ano seguinte, em cima do Flamengo, e agora volta a ganhar a Copa do Brasil com o Corinthians, né? O Corinthians que vivia ali um jejum de título de Copa do Brasil, bateu na trave ali em 2022, perdendo para o próprio Dorival, no Maracanã, e agora ele recupera o título no Maracanã, diante do Vasco, num jogo com muitas nuances ali, mas que no final o talento, e o Corinthians tem mais talento decisivo, acabou pesando, né? Um gol do Yuri, um gol do Memphis, jogadores de muito peso que vieram com responsabilidade, o Memphis de novo fazendo um gol decisivo, o Yuri voltando a ser muito decisivo, né? Um gol em assistência, um jogo com um carrossel de emoções para ele, né? Porque quando estava 1-0, ele perdeu a chance não de matar o jogo, mas de criar uma grande vantagem ali no 2-0, um gol até mais fácil do que o que ele fez. E se por acaso o Vasco empata e vira o jogo ali, talvez o Yuri virasse um vilão. O Yuri passou por poucas e boas nesse Corinthians e acho que ele é um pouco do resumo, da personificação desse caos que é o Corinthians, e que mesmo assim consegue tirar forças de algum lugar para ser campeão. É uma Copa do Brasil que, se fosse para o Vasco, ia ser um título de renascimento, de reconstrução, colocando o Vasco numa outra caminhada, né, coroando ali a gestão do Pedrinho, que passou por muitos problemas, mas vem fazendo a gestão necessária, né, de recursos, uma gestão responsável e tal. Óbvio, de um cara que é apaixonado, que ama o Vasco, mas entende que o momento exige sacrifício. E esse sacrifício poderia vir premiado com um título precoce até, né, desse tamanho. Assim, o Vasco talvez não estivesse preparando neste momento para um título tão grande, mas ele poderia ter vindo. Acabou não vindo e foi para o Corinthians, que também viveu um ano caótico de muitos problemas, né, com página policial, com denúncia, com briga política, com questões internas também muito delicadas, com o time em algum momento largando o Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil tendo uma outra postura, tendo um outro desenho e sendo um campeão que no final das contas foi o mais consistente. É preciso lembrar que o Corinthians ele perdeu só um jogo e ele só tomou gol em 2 jogos. Ele só tomou gol contra o Vasco na finalíssima e no jogo da volta contra o Cruzeiro, num total de 3 gols tomados. Até então, até o segundo jogo contra o Cruzeiro, o Corinthians estava ali com um pé na final sem sequer ter sido vazado. O que mostra aí que o Dorival
abraçou a competição, os jogadores também, um time que foi muito decisivo e forte fora de casa, contra adversários duríssimos, né, como, por exemplo, o próprio Cruzeiro, como fez contra o Palmeiras, e agora fez contra um Vasco, que viveu em algum momento da temporada ali um período, né, de força, uma invencibilidade e tal. O Vasco, de fato, chegou mais enfraquecido na decisão, né, ele tinha se perdido em algum momento do campeonato ali, o Vasco chegou a ser o 8º colocado, e na finalíssima, um time exposto, né, correndo todo quebrado para trás e dando ao Corinthians alguns espaços. Assim saiu o primeiro gol e assim saiu o gol do 2-1. O Corinthians teve outras chances. O Corinthians, depois que fez 1-0, poderia ter feito o segundo. O Vasco retomou um pouco o controle do jogo, acabou achando o empate numa jogada muito bem trabalhada ali e voltou bem para o segundo tempo. Acabou tomando o gol num momento meio inesperado, porque o jogo ele estava se caminhando para o controle do Vasco, mas o Corinthians estava armado para a transição. E aí o Bidon, que foi não uma aposta, né, mas o Dorival bancou o meio-campo com aquela formação, tendo o Bidon como essa ligação e deixando o Garro no banco, até porque também foi um ano cheio de problemas para o Garro, para um segundo tempo, para quando ele pudesse ali entregar alguma coisa. E o Bidon faz uma jogada absurda, fantástica, entrega no Mateuzinho. O Yuri faz a movimentação muito certinha desde o começo da jogada, né? Ele arrasta a marcação para dentro para dar espaço para o Mateuzinho, e quando o Mateuzinho recebe a bola, ele ataca no facão as costas da defesa para aí dar o passe para o Memphis fazer mais um gol decisivo. O Memphis também teve várias questões no ano, né? A hospedagem dele no Rosewood em São Paulo, os custos, se vale, se não vale, uma postura que às vezes o torcedor do Corinthians entendia que era um pouco blasé, assim, de um cara que entendia, passava a impressão, às vezes estava fazendo um favor ao Corinthians e estar no Corinthians, mas no final das contas o Memphis foi muito importante em vários contextos, né? No contexto contra o Palmeiras, no próprio Paulista, agora na decisão da Copa do Brasil. E no final das contas, quando você contrata um cara desse tamanho, você contrata para esse tipo de desenho, né? Você contrata para esse cenário. Então, assim, no final das contas, olhando para custo-benefício, para valores práticos, com tudo que o Corinthians vai ganhar indo para a Libertadores e o prêmio da Copa do Brasil e tal, em parte, o Memphis está pago, assim, até porque quando ele chegou, ele cumpriu um papel de autoestima, de identificação ali com o corintiano muito rápido, e no final das contas ele ainda no campo entregou com gols importantes, com atuações importantes, entendendo, acho, muito rapidamente ali o que representava o Corinthians, que de novo, assim, na hora H tem mais talento que o Vasco, né? Você tem um cara como o Bidon, como o Garro no banco, como o Yuri, o Memphis, e aí a grande fase do Hugo, né? Acho que o Hugo na decisão foi melhor do que o Léo Jardim, que é um goleiro muito importante na vida recente do Vasco, mas acho que deu um mole ali no gol do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto domina uma bola difícil, mas a bola escapole um pouco, só que o Léo Jardim escolhe não atacar a bola, né? E aí transforma o domínio, que não foi perfeito do Yuri, mas foi muito difícil, numa situação de gol claro, e aí o Yuri faz um 1-0 ali. Quando o Corinthians precisou do Hugo, ele estava lá muito seguro e fazendo defesas importantes, como fez no chute do Ryan, numa cobrança de falta ali, já quase no finalzinho do jogo, nos últimos respiros de pressão do time do Vasco, que de novo correu para trás, muito quebrado em alguns momentos, muito torto ali, né? E dando essa transição, essa velocidade ao Corinthians, que era tudo o que o Corinthians queria, né? Porque tinha o Yuri pronto para esse movimento, tinha o Mateuzinho pronto para esse movimento, o Dorival botou em campo um time experiente, talentoso, que obviamente escolheu esperar um pouco mais o Vasco. O Diniz ficava à beira do campo implorando para o Vasco pressionar mais a saída do Corinthians. Toda vez que o Vasco fazia isso bem, complicava o Corinthians, até porque são zagueiros com alguma dificuldade de saída, mas o Vasco não conseguiu fazer isso da melhor maneira, né? E aí no final o Diniz vai ali para um tudo ou nada, enchendo o time de atacante, colocou antes até o Verratti, que teve pouca situação, né, em alguns momentos até que o Vasco já estava habituado a não, sem o Verratti no time titular, não construir ou não criar só mandando bola na área. O time de fato tem mais repertório agora, mas na reta final, quando tinha a força do Verratti na área, usou isso muito pouco, né? Foi pouco eficiente a busca pelo Verratti na reta final. E o Corinthians se segurou, sendo campeão nesse contexto absolutamente maluco e caótico da Copa do Brasil, num ano de 2025, assim,
de fato muito complexo. Lá no meu Instagram eu relembrei que em agosto, no dia 20 de agosto desse ano, para ser mais exato, eu fiz um conteúdo lá com o Esportes da Sorte, que era prevendo o futuro com o Formiga. E aí foi me perguntado logo no início do vídeo, campeão brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E aí, por um acaso, eu acabei cravando os três, né? Flamengo, Corinthians e Flamengo. Passei um pouco longe ali na Sul-Americana, e as outras competições ainda que eu fiz lá no conteúdo estão em aberto, né? Premier League, Champions e tal. Aí vale a pena, eu botei nos meus stories lá no Instagram, porque, porra, quando a gente erra, é escrotizado aqui. E quando a gente acerta, tem que levantar uma bola aí também, né? E aí, lembrando, você faz seu cadastro lá no site do Esportes da Sorte, que fez algumas odds turbo bem interessantes para essa finalíssima de Copa do Brasil. O ano no futebol brasileiro termina, mas no futebol mundial ainda não, né? Você ainda tem aí Premier League, outras competições, daqui a pouco volta Champions no ano que vem, e logo em janeiro, não demora muito, tem os estaduais, o Campeonato Brasileiro começa no final de janeiro, daqui a pouco tem Supercopa do Brasil, que será Corinthians e Flamengo, né? Um jogo gigantesco lá em Brasília. Então, cara, assim, façam o seu cadastro, joguem com responsabilidade, e lembrando, isso aqui ninguém vai ficar rico, não vai mudar a vida de ninguém, é pura e simplesmente uma diversão. esportesdasorte.bet.br. O link está na descrição do vídeo para você fazer o seu cadastro rapidamente. Cara, assim, é claro que dá dó, vendo as imagens do Maracanã, de muitos torcedores do Vasco que entendiam que esse jogo poderia ser um divisor de águas, né, na história recente do Vasco, mas do outro lado também tem corintianos muito aliviados por terem vivido um ano tão caótico do ponto de vista administrativo. O Corinthians, ele não foi bem cuidado no ano, ele não tem sido bem cuidado há um bom tempo, né? Tá aí acumulando dívidas, com gastança, o cartão corporativo sendo usado para pagamento de despesas pessoais, o Corinthians sendo exposto a uma bizarrice administrativa, semana sim, semana também, mas o mata-mata permite que mesmo nesse caos, quando a coisa dá uma certa liga, quando os jogadores se protegem disso, quando o técnico encontra uma fórmula, o mata-mata ele é capaz de transformar muita coisa errada em um título. E de novo, assim, os jogadores não têm culpa desse caos de gestão, os jogadores não têm culpa, o Dorival não tem culpa, eles acabam tendo que administrar isso, porque respinga tudo neles, é óbvio, e também, óbvio, aqui não vai uma passação de pano aos erros que o Dorival cometeu no ano, ao que os jogadores cometeram no ano em algum momento, mas no geral, o Corinthians passou pelo que passou, pelo topo da pirâmide, que, enfim, estava perdidaço em vários momentos, brigando por poder e não pelo futuro do clube. Mas, de novo, assim, o mata-mata, e por isso muito dirigente olha para o mata-mata com bons olhos, porque o mata-mata, ele mascara, às vezes, problemas e premia o time que deu liga, o time que se entrega ali, enfim, tem muitos elementos dentro do futebol em campeonatos de mata-mata que a gente é absolutamente apaixonado, e eu já gravei vídeo aqui sobre isso. O futebol brasileiro hoje está muito bem servido, com um cardápio que tem pontos corridos, que tem mata-mata, enfim, e tá tudo bem. A gente já viu times com anos caóticos serem campeões de campeonatos grandes, e o Corinthians ganha a sua quarta Copa do Brasil num contexto que tinha tudo para dar errado, né? Diferente, por exemplo, de 2009, que o time se preparou ali, contratou o Ronaldo, estava voltando da Série B, fez toda uma mudança na sua gestão, no seu marketing e tal. Então, assim, era uma outra parada completamente diferente do que é agora. Agora o Corinthians fez tudo para dar errado e acabou dando certo. E, de novo, acho que olhando o recorte da Copa do Brasil, o Corinthians foi o time mais consistente mesmo. Repito, ele chega ao segundo jogo da semifinal não tendo tomado gol. E no final das contas ele ganha a competição tendo perdido um jogo e tomado gols em 2 jogos só. O jogo da volta contra o Cruzeiro e o jogo da volta contra o Vasco. E sendo muito eficaz e muito eficiente fora de casa. O que foi muito decisivo para o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, numa caminhada que passou por adversários bem enrolados, e que, claro, a competição muda de figura lá nas quartas, quando tem a eliminação do Palmeiras, né? Um jogo num momento em que
talvez se apostasse muito mais fichas no Palmeiras do que no Corinthians, o Corinthians elimina o Palmeiras e termina num ano importante, né, sendo campeão paulista em cima do Palmeiras e sendo campeão da Copa do Brasil, tendo no meio do caminho eliminado o Palmeiras. E dizer que isso não é levado em consideração e que isso não é um asterisco positivo nas duas campanhas é ser hipócrita e não entender o que o futebol representa. Se inscreve no canal, toca na notificação, deixa o seu like aí, o seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo e é nóis, beleza? Até mais. Eu sei que então vai chegar a 500 mil até o final do ano, então eu queria pelo menos chegar a 700 mil lá no Instagram. E falta pouquinho, velho, falta 3 mil pessoas só. Se uma galera que assistiu esse vídeo sair daqui e for lá no Instagram, já vai dar uma ajudada legal, só para bater essa meta mesmo. Presentinho de Natal maneiro que vocês podiam me ajudar aí, né? Não vai mudar nada a minha vida, mas é um simbolismo. O ser humano é um ser simbólico, né? Como diria o outro. Falou? É nóis. E parabéns ao Corinthians, campeão da Copa do Brasil pela 4ª vez.